Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do BonaCast. Já de antemão, antes de iniciar a conversa com os nossos amigos aqui, se inscrevam no YouTube Bona Brasil, no Instagram Bona Pro e também ativem aí as notificações. A gente tem postado pelo menos uma vez por mês, né, os nossos episódios aí. E digo mais, né, mandem lá mensagens, né, dos assuntos que seriam interessantes da gente tratar aqui. Lembrando que é um bate-papo, não tem nada combinado, é mais para a gente conhecer um pouquinho o pessoal que trabalha na nossa carteira, os profissionais certificados e assim por diante. Então eu deixo vocês agora com os profissionais da Renomad, são parceiros já há um certo tempo, já tem um laço bem bacana com a gente, e eu gostaria que eles se apresentassem aí, para vocês conhecerem um pouco da história deles. Por favor. Então, prazer estar aí com vocês, né? Aqui na Bona, para nós sempre é uma alegria poder visitar aqui a Bona. Nós somos de Curitiba, né? Nós atuamos lá na região de Curitiba, no Paraná. É uma empresa familiar, né? Eu, meu irmão, eu sou o Cláudio. O pai, o Henrique, também atua na empresa ainda. E a gente está envolvido no segmento de piso de madeira já há um bom tempo, mais de décadas, né? E na parte de tratamento aí de piso de madeira, a gente tem a parceria com a Bona aí. Bom, também deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Luiz Carlos. A gente aproveitou a vinda aqui para São Paulo, né? Para prestigiar aí os nossos amigos, nossos parceiros da Bona. Como o Cláudio disse, para nós é sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, conhecer novos produtos e alinhar as nossas metas, né? Então, vamos lá, estamos à disposição aí Bacana. do BonaCast. Legal. Assim, a gente sempre comenta da liberdade de conversar o que a gente quiser, mas para que o público tenha esse contato direto com a gente, conheça um pouco mais da nossa história, né? Eu sei que vocês, cada um atua na Renomad numa frente diferente, né? O Cláudio mais na parte técnica, o Carlos mais na parte de marketing, arquiteto. Queria só que vocês comentassem como que é esse braço que vocês têm, essa divisão que acontece mais internamente, só para a gente conhecer um pouquinho. Lá na empresa, a gente divide algumas funções, né? E tem a parte comercial, que visita aos clientes que têm interesse, aos profissionais, às construtoras que têm interesse nos nossos serviços e produtos. Então, essa parte comercial eu desenvolvo, o Luiz Carlos também tem uma participação nessa área, mas eu estou mais focado nessa área, então a gente, enfim, faz as visitas, tira dúvidas, faz a apresentação das nossas soluções, atende as requisições dos clientes. Então a parte comercial de atendimento, apresentação, montagem de propostas, fechamentos, isso é da minha parte. Eu faço também acompanhamento, de certa forma, do serviço, da execução, e o Luiz também atua nessa área comercial, mas também no relacionamento. A gente, sempre quando você começa um negócio, né, todo mundo faz praticamente tudo, né? Mas a gente sentiu no decorrer do processo, no decorrer do desenrolar do negócio, que a gente precisaria separar um pouco as coisas para que cada um desse um foco, né? Porque senão, às vezes, eu confiava que alguém faria a parte do trabalho de marketing, o Cláudio confiava que alguém faria a parte comercial, e isso acabava não tendo um foco, né? Então, dentro disso, já há alguns anos, a gente acabou setorizando dentro da empresa as funções de cada um, né? Então, como o Cláudio falou, ele fica mais na parte comercial da coisa, né? Ele vai na frente, ele atende o cliente, na obra principalmente, né? A gente tem o seu Henrique, que é o nosso pai, né? Que ele fica mais na parte operacional da coisa, né? Na parte de compras. E eu faço a parte de relações públicas, vamos dizer assim, da empresa, né? Principalmente fazendo contato com os profissionais, né? Esses profissionais que a gente chama são arquitetos, designers, engenheiros, e através do marketing da empresa, né? Seja fazendo divulgações em Instagram, em Facebook, enfim, organizando essa parte de marketing, né?
Então, acho que dessa forma a gente conseguiu alavancar vendas, né? A gente conseguiu organizar a empresa e tornar ela um pouco mais lucrativa também em termos não só financeiros, mas em termos de tempo, né? Complementando, a gente também tem uma vez por semana a gente tem uma reunião. Claro que a gente está no dia a dia ali conversando, vendo as questões, mas uma vez por semana a gente reúne a nossa equipe e a gente faz daí uma reunião para todo mundo estar alinhado, sabendo o que está acontecendo, sim, desenvolvendo novas ideias, novos projetos, questões pontuais. A gente conversa bastante assim também, uma vez por semana pelo menos, assim, no momento definido para isso, para a gente estar junto na mesma sintonia. Sim, alinhados, né? Legal. A Bona, ela vem trabalhando muito forte a questão de processo. E na minha área, eu como vendedor, e agora atuando um pouco no BonaCash, é um desafio enorme, né? E tudo que eu tenho feito ultimamente, alinhado com a diretoria, é processo. Vendas é um processo. Ganhar um orçamento é um processo. Você não só passa preço, mas você mostra o que é feito, o trabalho, o cuidado, marketing, enfim, ele vai ficar falando aqui, vai ficar 3 dias. Tudo é processo. E por que a gente gosta muito, tem um apreço por você? Porque a gente vê na Renomad todo esse processo sendo bem feito, sabe? Com cada passo, sem pular a etapa. Seja na aplicação, seja na entrega, seja fazendo um mundo Bona com o arquiteto. A gente sabe que vocês têm esse processo bem definido. Por isso que essa parceria é muito bacana. Eu até agradeço por serem assim, porque acaba sendo uma força muito grande pra gente em Curitiba, né? Mas eu fiquei curioso. O pai de vocês, o seu Henrique, ele raspou em algum momento? Ou ele sempre foi da parte interna, administrativa? Meu pai tem uma longa história, ele está envolvido com madeira há muito tempo, né? Quase que desde sempre, desde adolescente, quando ele começou a trabalhar, ele já... O tio dele, né, ele tinha uma indústria de compensados e ali ele começou a trabalhar então com madeira desde adolescente, jovem, enfim, e ficou muito tempo nessa empresa, onde ele deu uma bagagem muito grande no negócio de madeira, né, então e começo dos anos 90 decidiu abrir um negócio próprio e trabalhar com a venda e a instalação de pisos de madeira. Então, vocês estão desde o início. Vocês seguiram alguma área e depois foram para madeira? Eu estudei engenharia, eu sou engenheiro civil por formação, mas eu fiquei um tempo no estágio só e como a gente estava envolvido ali na família, o pai trabalhando, a gente sempre estava junto e acabou, vamos dizer assim, também desde sempre já envolvido nesse negócio. Não tem jeito, né? Isso acabou vindo... É uma coisa até que não é assim direcionada, mas ela acabou acontecendo, né? A gente acaba se envolvendo e na sequência isso acabou unindo toda a família, né? Então, eu acho que você perguntou se seu pai chegou a fazer, meteu algo na massa mesmo. Sim, isso, exato. Quando a gente começou aqui com a Bona, ele participou aqui de treinamentos, nós participamos de treinamentos. Eu acho que a gente tem que aprender desde o início, né, para você ter uma certa autoridade quando você vende o teu negócio, né? Então tem que aprender, obviamente, desde do básico até o final da obra, né? Então ele também participou. Ele acompanha muito a obra, né? Então ele também tem uma boa bagagem. Hoje já tem uma boa bagagem de operacional da situação, né? Legal. E para que o pessoal aí tenha noção, eu estou falando com a referência de Curitiba. Então, assim, a gente não está falando com qualquer profissional, falando com uma empresa que tem um conceito já tem um renome, já tem um contato fortíssimo com o arquiteto, que é o coração do nosso negócio, né? A entrega do profissional, né, aliado com um bom arquiteto, faz a especificação e assim por diante. E no cenário de Curitiba, pelo menos nas minhas visitas na região, eu percebi uma galera assim de profissional muito forte em horário formal. Que, na minha opinião, né, vocês acreditam
que seja mesmo, é inadmissível utilizar um produto que seja tão quimicamente negativo para o piso de madeira. Como que vocês enxergam, assim, eu não vou nem falar que é uma concorrência, porque acaba não concorrendo direto com vocês, mas como que vocês enxergam o mercado e dá para mudar, assim, tem alguma chavinha que dá para ser virada para que esses caras comecem a enxergar diferente? Eu acho que a gente até conversamos um pouco antes, muitos profissionais ou arquitetos, enfim, eles ainda não conheciam essa solução, né, que a Bona traz, né, que é produto sem cheiro, produto à base de água, que seca rápido, que não agride, vamos dizer, nem o nosso instalador, né, muito menos a pessoa que está morando naquele espaço, eventualmente animais de estimação. Sim. Então, por si só, eu acho que o próprio raspador já deveria se convencer, né, de que ele não deveria mais trabalhar com ureia e formol. Deveria ser automático, né? Exato. Mas também a gente sabe que isso cria... toda mudança, ela cria resistência, né? Então, quem sabe futuramente ele conhecendo esse produto, ele vai ver que só traz benefícios, né? Então, da nossa parte, a gente está muito satisfeito, né, em poder explorar esse outro tipo de produto, porque o cliente muitas vezes ele não faz a restauração, ele não faz uma nova revitalização do piso dele porque ele não conhece. Não conhece, sim. Então, ele ainda está um pouco receoso, ele tem medo do pó que fazia na casa dele, o cheiro que ele tinha, né? Está muito preso no passado, né? Exato, preso no passado. Então, eu acho que nós só temos pontos positivos, né? Legal. É isso, né? A gente tem esses... Eu sempre falo que a gente tem esses 3 diferenciais nos sistemas da Bona quando a gente apresenta uma solução de restauração de piso de madeira, que é cheiro praticamente inexistente, né? Pó também em quase zero e seca rápido. Então, viabiliza uma restauração de um piso, muitas vezes, em áreas habitadas, né? Muito das nossas obras hoje são reformas e o cliente morando no apartamento ou na casa. E com os produtos da Bona, as soluções da Bona, a gente consegue apresentar isso e ter bons resultados, sabe? Legal. Eu comento bastante, acho que vocês acreditam nisso também. Lixamento sem pó nem é mais diferencial. Eu acho que não é mais... Nossa, o meu lixamento sem pó. Se tratando de uma obra, igual você bem comentou, de cliente dentro de casa, cara, o lixamento sem pó numa entrega premium é o mínimo, né? E vocês têm algum maquinário para isso, que também é uma força muito bacana. E você já ganha força na hora de fechar um orçamento ou não? A questão do maquinário. Tem um cliente que fala, não, ou já falou, gostei de que não fez pó. Teve alguma troca, assim, de cliente comentar? Esse é um dos maiores medos, assim, receios, é a questão do pó, porque ficou realmente muito na memória, né? Quando você tinha um maquinário que não tinha captação do pó, né? E se torna viável, né? Com o maquinário que a gente tem, né? Em parceria com a Bona, essa questão da sucção do pó. Então, viabiliza os negócios e os clientes ficam satisfeitos, né, com essa solução. Muito bom. Igual eu comentei, bate-papo mesmo, né? O intuito principal é mostrar um pouquinho da cara de quem de quem são os profissionais, quem é a Renomad na região. Então, no final do vídeo a gente vai deixar, né, o link da rede social de vocês para que o pessoal siga e veja o trabalho de vocês, né? Agora eu queria jogar vocês no fogo um pouquinho. A gente meio que deu uma introdução do que a gente quer falar. E para virar um momento épico assim, uma dica de vocês, até para o consumidor final, na hora de fechar o orçamento, porque a gente sente essa necessidade de conhecimento do cliente final. Às vezes, ele se depara com vários orçamentos e preços diferentes. Uma dica, assim, que vocês daria para o cliente final, sabe? Ao consultar algum profissional, né? Vocês podem levar para o lado de vocês, porque essa é a ideia. Mas que a gente faça uma
uma venda mais consciente, né? Uma sugestão de vocês. Bom, eu acho que quando o cliente ele solicita um orçamento, né, ele provavelmente ele já, de alguma forma, ele já consultou a tua empresa, né, ou ele já consultou o mercado com um todo, né? Mas eu acho que ele não que ele deveria, mas eu acho que ele poderia observar algumas situações, né? Quando você traz uma empresa para dentro da sua casa, né? Como que a pessoa chegou para fazer esse orçamento? Sim. Ela foi pontual quando você marcou? Ela tem uma identificação? Como é que o rapaz que foi fazer o orçamento, ele estava, de uma certa forma, né, caracterizado? Já do apresentar O carro que ele foi, tinha alguma caracterização, né? Ele procure as redes sociais dessa empresa, procure depoimentos de outros clientes, né? Então, a gente sempre fala que a nossa maior propaganda é o boca a boca. É o cliente que nos indicou para um outro cliente, né? Aí você já ganhou uma boa parte do orçamento, né? Por causa disso. Então, o nosso negócio ele é bastante focado em arquitetos, né? Em profissionais. Eles por si só, eles já buscam normalmente para o seu cliente uma empresa que tenha um suporte, não só o suporte da nossa empresa, mas como do fornecedor da nossa empresa, né? Então, obviamente, a Renomad, ela, nesse segmento, ela está desde 2017, 2018, né? E a gente sempre tem coisa para melhorar, né? A gente sempre tem situações para melhorar, aprendendo, a gente aprende todo dia e acho que só assim que a gente vai crescer, né? Estando aberto a novos produtos, a novos maquinários, enfim. Então, mas o que eu deixo, se eu pudesse deixar alguma coisa, era isso, sabe? Eu buscar um pouco do histórico dessa empresa, né? Os últimos trabalhos que ela fez, as suas redes sociais, enfim. Eu acho que isso já traduz um pouco da confiança da empresa no mercado, né? Eu só queria acrescentar, do meu ponto de vista, assim, se eu fosse um cliente, né? Perceber se a pessoa que está oferecendo o serviço, ela realmente procurou entender o que você quer com o piso. Se ele apresentou todas as soluções que podem ser feitas naquele... O cara tocou no ponto que eu ia chegar. Muito obrigado, já. Muito legal. Porque o normal talvez seria apresentar aquilo que é um normal, né? Às vezes fazer uma raspagem, desde o convencional, sem realmente entender o que o cliente espera, o que ele quer. Às vezes não precisa fazer um serviço completo. Às vezes uma limpeza, uma aplicação de uma nova camada é o suficiente. Uma renovação. Uma renovação. Ou, então, apresentar as opções que a Bona tem do Bona Inspiration, que seria... Hoje a gente tem isso, e os clientes às vezes não sabem, né? Sim. A possibilidade de modificação da cor do piso no local, né? Você tem o piso de madeira é super versátil e a Bona tem essas soluções. Então, acho que alguém que apresente e que entenda realmente o que o cliente quer e leve todas essas opções de uma forma honesta, sincera, também aquilo que o cliente também tem intenção de investir, sem armadilhas ou coisas assim, né? Então, acho que seria isso. Não, legal. Cara, depois desses dois comentários, eu puxei tanto gatilho aqui, insights, que eu ficaria falando 3 dias de argumentação para que o cliente final entenda mesmo do negócio, né? E o que eu achei muito bacana, soluções, né? A Bona tem essa exclusividade e essa força maior, que é trabalhar desde o contrapiso, a solução para o contrapiso, seja a umidade, seja a barreira fortalecedora, até a questão do acabamento mesmo. Então, quem estiver assistindo e tiver essa dor, né, em Curitiba, principalmente, né, a Renomad tem todas essas soluções. Então, entre em contato, né, vai estar gravado para vocês depois seguirem, a gente manda o telefone, faz o contato, entre em contato para que a gente tenha a segurança, porque tudo que foi comentado aí de argumento, como o cliente deveria buscar, pensando na segurança. Né? Quando a gente vai fazer uma compra na internet, a gente busca a referência, quer ver o comentário, se recebeu o produto, se recebeu e foi correto. Eu acho que o cliente final, ele é carente, né, de
acho que cabe a nós também a abrir os olhos, né? Não é clichê, mas o barato sai caro, é bem verdade. Nesse mercado, a gente está falando de um piso de 50, 60, 100 mil, 200 mil e, cara, e às vezes até mais caro que isso, né? Um valor até mais agregado. Então, gente, muito obrigado. Eram esses os pontos. Acho que a solução, a gente ter essas soluções em mãos, né? Ter expertise disso, acho que nos leva para um caminho premium, que é o que vocês são hoje em Curitiba. Agradeço muito. Mais algum comentário? Só agradecer a oportunidade também e nos colocar à disposição. Contem com a Renomade, o que precisarem aí, né? Isso, da minha parte, é a mesma coisa. Para o dia falou no começo, para nós é uma satisfação, né? A gente representar a Bona em Curitiba, né? Quando a gente procurou uma empresa, um fornecedor, né? A gente acho que deu sorte na primeira visita de já encontrar para nós, né, a melhor. Então isso a gente traduz também para os nossos clientes, né? E quando precisarem da Renomade em Curitiba ou no Paraná, enfim, na região, a gente está à disposição. Que legal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, bate-papo pequeno, né, mas bem produtivo. Agradecer ao Wagner, né, sem ele não seria possível essas gravações. Cara, o pessoal precisa te conhecer, não quer aparecer, não? Ele tá tímido, ele tá rouco, ele não quer aparecer, ele tá rouco. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, gente.